Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos iniciando mais um encontro sob suas bênçãos, Pai, em seu nome, em nome de Mestre Jesus, e nos reunimos, nos louvando e agradecendo pela vida, porque assim podemos aprender com o Evangelho, Joana de Ângeles, e nós nos agradecemos por estarmos juntos, por podermos desfrutar desses momentos de aprendizado. E assim, Senhor, nesta noite, queremos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. É isso, boa noite, queridos amigos. Vamos já aproveitando o momento, já cumprimentando vocês. E assim, eu e Célia, que aqui estamos, desejamos uma ótima noite, agradecemos a participação, agradecemos a presença de todos vocês e estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus, não é? Juntos, aprendendo, fazendo a nossa prece e, acima de tudo, agradecendo. Então, vamos agradecer também. Olha aqui, a Alzira Crepaldi já deixando boa noite, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Judélia Lima, desejando uma abençoada noite, né? Para todos nós mesmo, né, Judélia? Também a Bárbara Santana Nério, nosso prezado Barros Maurício, também conosco a Sandra Oliveira Vita, também a Toninha Pericinoto, não é? Também conosco, nosso boa noite para todos vocês. Também a presença do Carlos Santana aqui conosco. Então, amigos, sempre uma alegria estarmos juntos e podemos agradecer, né, vocês que aqui nos acompanham, sempre que é possível, claro, também aqui conosco, mandando seu boa noite, deixando seu likezinho lá, também compartilhando quando assim desejarem. E é uma alegria de termos passado mais uma semana e estarmos então no início de outra semana, e já chegando e passando do meio do mês de agosto. Pois é, tudo passa rápido. Aí estamos no dia 18, então aí quase 2/3 do mês se esvaindo, passando, e nós sempre agradecendo. Então, abraçando também a Andresa Fávaro, né? Favarão está aqui conosco também, Elizabeth Salles, sejam bem-vindas. Estamos sim iniciando o nosso encontro desta segunda-feira, próximo sexta-feira, nosso encontro trissemanal, falando então do Evangelho segundo o Espiritismo, falando também, claro, sobre Joana de Ângeles, suas orientações, esclarecimentos para todos nós. Por falar hoje do Evangelho, temos hoje então o tema, o dever, que está então no capítulo 13, aliás, 17, Sede Perfeitos, vai falar para nós sobre o dever de todos nós. E também Joana de Ângeles, na sequência, vai falar sobre ingratidões, né? Sobre aquilo que tantas vezes nos magoa. Fazemos tantas coisas de bom coração, auxiliamos e recebemos muitas vezes em troca ingratidão. Isso não é nada incomum, mas também estamos com a consciência tranquila, pois termos feito o nosso dever, por termos ajudado. Agora, outra parte, se agradece ou não, vai de cada um também. O importante é que nós nos dispusemos a realizar aquilo que nos propomos de bom coração, no intuito do auxílio, da caridade, da fraternidade, né? É o que nos fala aqui, então, o Evangelho sobre o dever. Vamos ver, já que estamos falando sobre dever, sobre auxílio, sobre caridade, e o tema desses dias, né, é o capítulo 17, Sede Perfeitos, e a mensagem que nós temos hoje é de Lázaro, de 1863. Lázaro, então, falando para nós, e vamos ver o que nos fala Lázaro. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida.
O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Tudo permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações. Permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo da sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pôde se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais. Da criatura para com Deus, ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam o esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. É o que nos diz aqui Lázaro, na sua mensagem de 1863. Então, nosso boa noite também para Marlene de Souza, bem-vinda, Elizabeth Salles, Andresa, como já falei. Um abraço para todos vocês. Quando a gente fala aqui do dever, ou quando Lázaro nos falou do dever, ele fez aquela pergunta, mas onde que começa? E onde que termina aquilo que nós chamamos de nosso dever? O meu dever, onde que ele começa? Onde que ele termina? E ele nos diz aqui, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Porque nós somos, ou nós temos a nossa existência física, claro, nossa existência espiritual, sem a qual também não estaríamos aqui, mas a nossa existência física, ela é absolutamente visível entre nós, claro. Vocês não estão me vendo pessoalmente, mas estão me vendo aqui pelo vídeo. Eu vejo aqui a Célia pessoalmente, vocês veem
seus familiares, amigos aí, pessoalmente. Né? Então nós temos essa visão uns dos outros e as responsabilidades decorrentes dessa visão e da certeza que nós estamos ocupando aqui, esse momento no espaço-tempo, vamos dizer assim, juntos, procurando crescer, procurando aprender, procurando fazer nosso de melhor. E o nosso dever começa, como diz aqui Lázaro, exatamente quando nós começamos a perceber que estamos complicando, vamos dizer assim, a felicidade ou a tranquilidade do próximo, como aqui diz o Lázaro textualmente. Quando estamos começando a interferir na vida do próximo de uma forma negativa, que nosso dever ou nossa consciência nos desperte, nos alerte, para que nós tomemos providências no sentido de diminuir e parar com essa influência negativa. Mas diz aqui, termina quando esse nosso dever? No limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Nós temos nossa consciência, todos nós. Sabemos o que é certo, sabemos o que é errado, sabemos dos nossos limites dentro dos diversos momentos de nossas vidas, nos diversos ambientes em que nós frequentamos. Claro, começa dentro de nossos lares, aí no momento que saímos para nos dirigir ao trabalho, temos nosso dever também, a partir do momento que colocamos o pé para fora de nossas casas, a porta, fechamos a porta, e caímos e saímos no mundo, temos o dever desse momento, porque nós vamos trajetar, vamos dizer, nós vamos fazer o nosso trajeto em comum com muitas outras pessoas, até chegar, vamos dizer, ao nosso trabalho. Ou quando saímos para ir ao supermercado, qualquer outra atividade. Né? Nosso dever, ele se estende nas 24 horas por dia. E na realidade, quando nós estamos em casa, onde nós vamos estar fora dela. E dever continua da mesma maneira. Então, quando nós ultrapassamos percebemos que estamos ultrapassando os limites, é hora de pararmos também, porque existe essa nossa consciência que fala para nós, e sempre fala, sempre nos alerta. A questão fica se nós, como se diz, né, entre aspas, damos bola à nossa consciência, se a acatamos ou se nós a deixamos em segundo plano, e com isso, claro, passamos a ser mais observados pela nossa divindade. Porque, como diz aqui, no finalzinho do texto do Lázaro, ele fala aqui o seguinte: o dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende da sua mãe. É a razão. Aquilo que nós sabemos. Posso fazer isso? Posso. Devo? É já uma outra história. Porque tudo que fazemos tem consequência. A gente sabe disso. Né? O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Nós estamos aqui nesse mundo, todos nós sabemos, sujeitos a tudo que o mundo nos oferece, coisas boas, coisas ruins, momentos difíceis. Então, mesmo com o nosso dever estando em dia ali, nós não conseguimos nos subtrair ou eliminar essas dificuldades da vida. Mas o dever, quando feito com a razão, quando feito com a consciência, quando feito dentro dos princípios que Jesus nos deixou, os princípios evangélicos, né, dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Não fica estagnada por ter feito coisa errada, mas porque a partir do momento em que fazemos coisas certas, corretas, coisas boas, nós nos sentimos estimulados a fazer cada vez mais. Nós nos sentimos, sim, estimulados. Quando nós fazemos coisas complicadas, nossa consciência nos alerta. É como se nos dissesse: espere porque a conta chega. Mais dia, menos dia, nessa encarnação ou na outra, a conta sempre vai chegar. E aqui o Lázaro termina. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. Porque nós somos criaturas, né?
de Deus, feitas por Deus. Ele quer o melhor para nós, Ele quer que nós resplandeçamos. Mas nós, cabeças duras, né, vamos dizer assim, que temos muita dificuldade nisso. E aqui diz, o dever deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam o esboço imperfeito, porque quer a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Deus, a gente sabe muito bem disso, diz aqui, Ele não aceita o esboço imperfeito de nós. Nós sejamos 90% dentro do que Ele quer. Ele quer que sejamos 100%. Assim como Jesus está 100%. Para chegarmos até lá, uma caminhada longa. Porque a gente sabe que temos que batalhar conosco mesmos. Essa é a nossa realidade. Mas que a nossa consciência nos auxilie, que utilizemos sempre a razão nas nossas decisões, antevendo futuras consequências. Se elas forem ótimas, benéficas, boas para nós, para aqueles que estão conosco, para aqueles que serão influenciados por nossas decisões, ótimo, benefício para todos nós. Mas se elas levarem ao prejuízo de outros e ao nosso benefício, entre aspas, né? Porque depois de ter uma conta para pagar, vai ficar cada vez mais complicado resplandecermos diante do Pai, como Lázaro aqui colocou para nós. Então nossas atitudes vão refletir o quanto estamos seguindo o que nossa consciência nos diz, porque sabemos que Deus está em nossa consciência e Ele nos alerta sempre. Então que sejamos alertas a estes alertas da divindade, para que possamos escolher melhor nossos caminhos e para que rapidamente possamos resplandecer diante de Deus, como é o que aqui se pede. É o Evangelho para nós hoje, não é? Então estejamos atentos, porque é realmente importante estarmos atentos àquilo tudo que é colocado para nós. Ok? E é isso, meus amigos, o dever para cada um de nós. E Joana de Ângeles vem falar então sobre ingratidões. Quem não está sujeito, ou quem ainda não teve uma ingratidão, que se lembre de que as coisas, né, difíceis para nós ficam em nossa memória, né? As nossas que somos ofendidos, etc. Isso parece que tem um grude maior dentro de nós que a gente não consegue facilmente se libertar. Então essas ingratidões, as ingratidões que sofremos durante a nossa existência, é um desses grudes que ficam impregnados aí nas nossas lembranças, né, e que tantas vezes nos prejudicam. Vamos ver então o que Joana de Ângeles fala para nós sobre as ingratidões e que, né, conselhos, orientações ela pode nos dar e vai nos dar. Ela começa então: muito raro nos corações, por enquanto, o sentimento da gratidão. Pois é, às vezes até ficamos agradecidos por alguém, mas parece que ficamos travados e dizemos muito agradecido, olha, foi tão bom, tal. Reconhecer que fomos beneficiados no momento em que precisamos. O semblante afável, a voz melodiosa, a atitude gentil no ato da solicitação do auxílio, quase sempre se convertem em sisudez, verbetes duros, gestos bruscos no momento de retribuir. Gratidão prescreve altruísmo, amplitude de espírito, riqueza de emoções. Como o egoísmo prossegue triunfante em grande número de pessoas, estas, mesmo quando sentem as expressões do reconhecimento repontarem no seu íntimo, se asfixiam, vencidas por controvertidos estados íntimos. E quais seriam esses estados íntimos que muitas vezes nos impedem de expressar nossa gratidão? Uma coisa simples, né, para aquele que nos auxiliou de alguma forma. Então Joana diz o seguinte: algumas alegam que não sabem retribuir, que se constrangem, sentem receio, avergonham-se. Esquecem que é sempre mais feliz aquele que dá, felicitando-se também quem retribuir sentimentos, gestos ou palavras. Palavras simples, não é? Agradecido, muito obrigado, Deus abençoe. Uma coisa tão simples
que denota o reconhecimento por alguma coisa que alguém fez para nós. E às vezes as pessoas fazem sem mesmo nós pedirmos, né? Mas às vezes, vamos dizer, um gesto instintivo, né? Andando pela rua, temos um tropeçãozinho ali, quando vamos perder o equilíbrio, alguém segura nosso braço, né? Muito agradecido, muito obrigado. Nesta situação, nós nos sentimos, né, até liberados mais para agradecer. Mas em uma situação já mais complicada, que a pessoa nos auxilia de uma maneira em que a gente pensou muito até em pedir auxílio, ela vem, auxilia, a gente fica meio que com sentimentos contraditórios, como aqui diz Joana de Ângeles, né? Retribuir com ternura, com expressões de afeto, com gestos de simpatia fraternal, em testemunhos de solidariedade, constituem formas de gratidão, no seu sentido nobre. Não apenas por meio de moedas, objetos, utensílios, deve ser a preocupação dos que se beneficiaram junto a alguém, buscando exteriorizar ou traduzir gratidão de que se sentem possuídos. Sê tu quem doa reconhecimento, quem resgata a dívida da gratidão pela fidelidade, pela afeição, respeito a quem te foi ou te é útil. Nunca esqueças o bem que recebestes, embora se modifiquem os quadros da vida em relação a ti ou mesmo a quem te beneficiou. Se alguém te retribui com a ingratidão o bem que doaste, exulta. É sempre melhor receber a ingratidão do que exercê-la em relação ao próximo. Se ofertaste carinho e bondade, sustentando alegria nos corações alheios e te retribuem com azedume ou indiferença, alegra-te. O ingrato é alguém que enlouquece a longo prazo. Se te sentes tentado à decepção, porque o bem que fazes se demora sem a resposta dos que o fruem, rejubila-te. A árvore não se nega a doar aos malfeitores do caminho novos frutos, após ser apedrejada por eles. Não te constitua modelo aquele que delingue pela ingratidão ou que se esquece do benefício vencido pela soberba. O bem que faças é em triunfo no teu coração. Receber o retributo seria diminuir-lhe a significação do que realizaste. Bendize assim os ingratos e ora por eles, porquanto estão em piores condições do que supões. E se puderes, ajuda-os mais, pois a felicidade é sempre maior naquele que cultiva o amor e a misericórdia, jamais em quem recebe e esquece, beneficia-se e despreza o benfeitor. É o que nos fala Joana de Ângeles. Esse último parágrafo aqui resume muito bem, né, aquilo que muitas vezes sentimos quando somos vitimados pela ingratidão de alguém, por algum ato generoso que realizamos, embora muitas vezes também possamos ser esses ingratos, né? Nós não vamos nos arvorar como os sabedores de tudo e realizadores de tudo que nossos pais esperam, porque nós não somos ainda lá bem assim, não. Então, algumas vezes podemos ter sido ingratos, claro, por que não? Né? E Joana de Ângeles termina, então vamos repetir: o bem que faças é bem em triunfo no teu coração. Receber o retributo seria diminuir-lhe a significação do que realizaste. Fazer o bem sem olhar a quem, simplesmente por sentir a necessidade. Agradecer ou não é uma circunstância de quem o recebe. O júbilo é daquele que realiza o bem, que auxilia, que é generoso, que é fraterno, que é solidário, que é ali abnegado, que é indulgente, né? Bendize assim os ingratos e ora por eles,
porquanto estão em piores condições do que supões. E se puderes, ajuda-os mais, pois a felicidade é sempre maior naquele que cultiva o amor e a misericórdia, jamais em quem recebe e esquece, beneficia-se e despreza o benfeitor. É aquela velha máxima, né? Faz o bem sem olhar a quem, ama ao próximo como a ti mesmo. E como diz, a própria caridade, quando bem feita, não cobra retribuição, não cobra elogio, mas é satisfação pura e simples por tê-la feito, sem nenhum outro objetivo. Sequer a retribuição, agradecimento, etc, etc. Fazer o bem, simplesmente por fazer o bem. É aquilo que Joana de Ângeles nos fala. E é isso que o Evangelho também nos disse, quando nos fala sobre o dever, e nos falou hoje, o Evangelho, a mensagem de Hilário, sobre o nosso dever. O que Jesus falou? Ama o próximo como a si mesmo. Jogou para nós esse dever de sermos solícitos, fraternos, caridosos, indulgentes, pacienciosos, tolerantes. É amar ao próximo, é fazer o bem sem olhar a quem. E que se enquadra dentro do dever nosso, se nós quisermos progredir, quisermos melhorar, quisermos atingir a excelência, como ali mesmo ele diz, se quisermos um dia resplandecer diante do Pai, como obra que nós somos dele, que ele espera isso de nós. Fazer o bem sem olhar a quem. A ingratidão ainda existe, mas não nos deixemos levar por ela e muito menos praticá-la. Palavras hoje do Evangelho, claro, também Joana de Ângeles aí. E é isso, amigos. Olha aqui, aniversariantes de hoje. Vamos ao dia 18 de agosto. Samir Tayar. Nosso abraço a todos vocês. Ana Lúcia Batista, abraço Ana Lúcia. A Bruna Nicolucci, a filha da Meire, né? Nosso abraço para você aí, viu, Bruno? Um grande abraço para você, família, para todos vocês. Também a Rosemary Piscioneri, fazendo arroz de aniversário hoje. Olha quanta gente conhecida, hein? Então, um grande abraço para você também, viu, Rosa? Que Deus abençoe. Osair Batista, Maria França, Ana Grege Zambretti, também a Claudete Machado. Nosso abraço para todos vocês, aniversariantes de hoje. E de amanhã também, Paulo Roberto Oliveira, Elaine Albuquerque, a Silvia Sidney Martins, a Silvia, colega nossa, né? Banco do Brasil, a gente se vê de vez em quando, né? Também, né, Silvia? Então, já nos vimos mais quando nós fomos lá na Igreja Presbiteriana, né? Então, mais uma alegria poder ver você. A gente também encontra a Zuleika, né? Conhecidas antigas, do tempo do banco. Grande abraço, que Deus abençoe. Também o Batista Lúlio, né? Lá de Nova Odessa, do pessoal do CEA, que também faz o programa Sinal Verde. Hoje esteve no programa Sinal Verde, né? De segunda-feira. Parabéns para vocês e também para Elismara Martins, a Ideli e o Bucata também fazendo aniversário. Então, para todos vocês, aquele nosso abraço, coração a coração, as bênçãos do Pai sempre, sempre. Deus abençoe a todos o caminho de luz, plantando boas sementes sempre. Tá bom? E chegando ao final do nosso encontro de hoje, quando falamos do dever, também de ingratidão, vamos agradecer a Deus, pedir a Deus as bênçãos sobre nossos irmãos, especial para o nosso querido amigo de longa data. Nós trabalhamos com ele quando entramos lá em 1980, quando entramos no Banco do Brasil, nosso querido Djalma Linarello, que faleceu, né? Teve um AVC, teve uma queda e o Pai do Céu levou de volta ao plano espiritual, chegou a hora dele, combateu aqui o bom combate também. Então a gente deixa um abraço muito grande para a família, né? Para todos, conhecido também da Célia, antes de até eu conhecê-la no banco, já era conhecido desde pequenininho, né? Que dizem que ele era um sortudo sem igual para ganhar a rifa. Quando tinha a rifa, ele comprava um número, ninguém mais comprava nada, porque sabia que ele ganhava. São as histórias da vida nossa, né? As nossas histórias. E esse é o nosso amigo Djalma, que deixamos aqui. Um abraço, coração a coração a ele, a seu espírito, que no plano espiritual prossegue sua caminhada, ali atendido por nossos irmãos espirituais, com toda certeza.
E é isso, amigos. Vamos orar então por todos nós, por aqueles que nós precisamos, que conhecemos. Né? Nosso abraço ao Roberto Lara também, ao Fábio Fidelis, viu? Sejam bem-vindos. E vamos orar, mentalizem todos aqueles que vocês querem levar até o Pai, também, claro, todos nós, familiares, amigos, tá bom? Vamos orar então, sim, orando pela Isadora Pérez Gracia, pela Lisiane Serra, Maria Junabela Bassa, Aline Psini Camargo, Amanda Granziela Cassiano, Cláudio Cadê Filho, Dácio Muniz da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirane Colucci, Vanini Colucci, Eliana Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa Decrece, Cecília de Paula, Paulo Renato Ferreira, Ulisses Ferra, Meio das Graças Barbosa Pires, Adriana Anabela Basso, Maurício Barros, Vladimir Ruiz, Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, Tercília Antonella, nossa irmã, lá em Rio Claro, Antônio Donizete Neves também, a Sônia Martins, todos em recuperação. Vamos levar nosso querido Ivonete também, orando pela sua rápida recuperação, e que Deus abençoe a todos com suas bênçãos celestiais. Vamos na nossa prece, queridos amigos, e nesse início, tranquilizar corpo e mente para a nossa conversa com o nosso Pai. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, abrimos nossos corações e acolhemos a vós, acolhemos suas bênçãos, vos louvando, vos agradecendo e nos reunindo em seu nome, Pai. Agradecendo sempre a vós, a Mestre Jesus, que está sempre conosco. E nós, felizes por este momento de paz, onde elevamos, sim, nossos pensamentos a vós, nossos pedidos, nossas súplicas, nosso louvor. Estamos felizes por mais uma vez podermos, sob sua luz, estarmos juntos, iluminando nossos lares, nossos corações, nossas vidas. E pedimos a vós, Pai, por todos os aniversariantes desses dias felizes, por tantos pais que acolhem seus filhos que vêm ao mundo. Pedimos por nossos entes queridos, familiares, amigos, que nos deixaram caminhando no plano espiritual, especial neste dia, nosso querido amigo Djalma Linaé. Também pedindo por tantos outros irmãos que estão nos deixando nesses dias, cumprindo aqui sua jornada e retornando ao plano espiritual, onde tudo continua. E pedimos, Pai, que abençoeis a estes que demos os nomes, a estes que mentalizamos, amigos que estão conosco, pedindo, sim, pelo fortalecimento para continuarmos juntos na caminhada pelo progresso moral e espiritual, abençoando, recuperando seus corpos físicos, espirituais e bem conhecendo as necessidades. Abençoa, sim, nossas famílias, todos os seus filhos neste mundo, muitos em grande sofrimento, porque ainda somos ignorantes, muito gananciosos, orgulhosos, vaidosos, e tantas vezes prejudicamos nossos irmãos para nosso benefício próprio. Precisamos sim, Pai, com o vosso auxílio, eliminar esses sentimentos tão ruins que ainda trazemos dentro de nós. Abençoa assim os dirigentes das nações para que trabalhem pelo povo que precisa. Abençoando os nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que têm o trabalho, aqueles que nos dão o trabalho. Abençoando sim e sempre as nossas casas de oração, dos diferentes credos, onde vamos nos louvar, agradecer. E pedimos, Pai, por esses jovens, crianças, adolescentes, por estes que estão chegando ao mundo, para que façam das suas vidas uma oferta de paz, de amor,
uma oferta de fraternidade e solidariedade, praticando sempre o perdão, a caridade, a indulgência, a tolerância, praticando a paciência, e que juntos consigamos recuperar esse mundo que já tanto prejudicamos, Pai, por nossa ignorância, nossa ganância, recuperando a fauna, a flora, valorizando essa água que é fundamental para todos nós seres vivos. Assim, com alegria em nossos corações, levamos, Pai, esta prece dizendo: Pai nosso que estás nas flores, nos cantos dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade, santificado seja o teu nome por tudo que é belo, justo, bom, gracioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé, caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que minhas reais necessidades. E perdoa as minhas ofensas, meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar a todos aqueles que me ofenderam, mesmo quando o meu coração esteja ferido. Não me deixes cair nas tentações dos vícios, dos erros, do egoísmo. Livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda maldade, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa, de toda desilusão. Mas, Pai, ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: gratidão, Pai, por mais esta missão. E assim seja. E pedimos humildemente em nossos corações teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia em nossos dias. Nos dias de todos nós aqui reunidos, e todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, que seus bálsamos de luz, sim, que suas bênçãos celestiais estejam harmonizando o nosso corpo físico, corpo espiritual, nossa mente, para que levemos onde formos seu amor e sua paz distribuindo aos nossos irmãos. Assim, Pai, abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos, todos os nossos irmãos que se perderam pelo caminho, para que retornem ao caminho do bem, do amor e da paz. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E é isso, queridos amigos, agradecendo a todos vocês, né, por podermos mais uma vez, né, pela graça do Pai, podemos estar juntos. Momento de prece, de oração, de agradecimento, de louvor, momento em que nós aqui nos comunicamos, ouvindo, né, as bênçãos do Evangelho, ouvindo as palavras doces, esclarecedoras de Joana de Ângeles para todos nós. Então eu e Célia, que aqui está, agradecemos todas as orações também pela recuperação da Célia, que ela vai indo bem com a graça de Deus. Firmes e fortes todos nós na luta do dia a dia. Então agradecemos, um beijo muito grande a todos vocês, aquele abraço coração a coração, desejando paz e luz na vida de todos. Claro, marcando encontro para quarta-feira, pois amanhã, dia 20, mais uma vez, com autorização, as bênçãos do Pai, né? Estaremos juntos. Então, uma ótima terça, uma ótima quarta para todos vocês, quando nos veremos. Fiquem todos linda, maravilhosamente bem, que a paz do Senhor seja sempre convosco, em seus lares, em seus corações. E repartam graciosamente o que graciosamente todos recebemos. Fiquem todos muito bem, um grande abraço meu da Célia e até quarta-feira. Tchau.